Este arquivo somente foi possível suas filmagens à noite no cemitério, graças ao projeto O Que Te Assombra, que gentilmente nos conduziu como anfitriões da necrópole noite adentro no assombroso cemitério Necrópole, São Paulo. Luzes, câmera, ação. Canal Legiões de Apolo, direto aqui do cemitério Necrópole Paulista, fazendo um necrotour noturno aqui para vocês. Vou ser breve nessa abertura, porque o que a gente vai filmar hoje aqui é algo inédito aqui no canal, ok? Então vem comigo e vamos em frente. Valeu! Divagações baronianas na Necrópole, São Paulo, em uma noite de outono, apreciando arte tumular, com uma breve visitação ao túmulo de Zé do Caixão. Essa obra, pessoal, é do Eugênio Prati, né, o artista que eu acabei de falar para vocês que ele tem um envolvimento muito grande com a arte tumular. E ele usa muito a questão do simbolismo. Aliás, é isso que a arte tumular é composta, sempre de muito simbolismo. Então a gente tem lá em cima, esse painel gigantão, nós temos o coronel em cima do cavalo, com a patinha levantada. Patinhas levantadas em qualquer tipo de representação quer dizer que ele morreu em combate. Só que no caso dele, foi num teste de uma arma, então foi considerado como se ele estivesse em combate. Lá atrás, pessoal, a gente tem o Martinelli ao fundo, o Glória o Imortal do Amadeus Zani, lá no fundão. Então, o Eugênio Prati está fazendo uma referência à cidade de São Paulo e à construção da identidade. Na frente, a gente tem uma jovem que lembra muito a Marianne, que é a jovem que é símbolo da Revolução Francesa, levando a bandeira de São Paulo, e o exército acompanhando. Lá em cima tem Lei e Paz, lá no canto. Então ele traz uma referência que a Revolução de 32 procurava trazer muito forte a história da nossa cidade. Aqui na frente a gente tem uma pranteadora, né, ali em cima tem uma guirlanda, então representa que ele acabou de alguma maneira vencendo a morte, né? A morte nunca foi uma pedagoga ideal para os incautos, os entretidos, os descrentes, os hereges e toda a sorte de gente perdida ainda em vida, que mesmo estando viva, não quer enxergar e não quer ouvir a verdade, que tudo abarca para si. Desperta tu, que ainda dormes. Vejam e ouçam aquilo que deveriam ver e ouvir. Todo mundo aí consegue ouvir o pessoal do fundo? Bom, essa obra aqui, maravilhosa, deve ter causado um tremendo furor quando foi inaugurada, né? Porque a gente está falando de um espaço sacro, um espaço sagrado, onde a gente encontra, até que aqui no São Paulo nós não temos tantas capelas funerárias, como a gente vê no Consolação, é onde a gente fala exatamente dessa professar a fé, né? Mas esse nome masculino deve ter causado um furor na década de 40. Essa obra, pessoal, é do Alfredo Liani, é o artista que é meu objeto de pesquisa. Eu procurei de alguma maneira que ela vieram para cá, tentar a vida como tantos imigrantes, construíram uma família, e na antevéspera de Natal, o Nino morreu. E aí, você imagina, data horrorosa para alguém partir, né? Essas datas comemorativas. E isso fez com que a Maria se sentisse como se ela tivesse perdido a sua vida ali. Então, quando ela pede para o Alfredo Liani fazer este túmulo, isso aqui foi uma encomenda. Ela pediu para ser retratada como se ela tivesse morrido aqui. Então, se você olhar a obra, o corpo da mulher, que também está nu, mas com um fino véu, está inerte. Nós que aqui estamos, a vós esperamos. Não somos pregadores da morte, ao contrário, somos apologéticos da vida plena e absoluta,
e da morte honrosa e digna para o descanso eterno, como homens de boa vontade, merecedores desta morte digna de nossa afeição mais plena. Visitar este cemitério conhecido como Necrópole São Paulo à noite é uma experiência única e exclusiva, onde evocamos todas as sombras e todas as histórias que desabaram aqui em algum momento da linha do tempo, encontrando a plenitude na transcendência e na contemplação das belas artes tumulares. Neste exato momento de nossa caminhada noturna, nossos anfitriões nos alertaram sobre a possibilidade de encontrar por aqui alguns insetos necrófagos que habitam estas obscuras catacumbas a céu aberto. Também tem essa questão da administração dos medos. E as baratas, o que é muito importante a gente dizer? Eu, em outros cemitérios, sempre me atenho muito à questão dos escorpiões, porque escorpiões são predadores naturais das baratas. E eu falo que não tem problema nenhum ir em um lugar que tem escorpião. Eu sempre digo que o problema do escorpião não é onde você sabe que tem escorpião, é onde você acha que não tem. Então, onde acontecem os problemas. Então, qual que é o cuidado que eu sempre digo em todos os cemitérios, muito embora aqui não seja um lugar de ocorrência de escorpião. Não é um lugar de ocorrência de escorpião esse cemitério, mas eu vou deixar o mesmo recado e funciona aqui caso tenha um ou outro escondido. Como a gente evita acidente com escorpião? A gente não põe a mão em cima do túmulo e a gente não senta em cima do túmulo. Isso, 99,9% dos problemas com escorpião são resolvidos assim. Barata, gente, se passar uma barata na sua frente, não chute a barata, porque a pessoa da frente pode ser uma pessoa que morre de medo de barata. Se você chutar a barata e uma barata for em cima de uma pessoa que tem medo desse jeito de barata, essa pessoa vai sair correndo, vai tropeçar em cima de outra, vai cair, essa pessoa vai cair dentro de um tubo. Muito bem, gente. Tá todo mundo aí? O pessoal consegue ir? A gente vai entrar numa dessas ruas que a gente tem muito desse simbolismo da arte tumular. E é importante a gente também conhecer, temos artistas anônimos, temos Eugênio Prati aqui também, temos Antelo Deodélio. Cada um sempre vai trazendo um elemento. Ali na ponta a gente tem uma pranteadora, né? Então dali, no seu momento de luto, é uma obra que a gente vê recorrente aqui dentro do cemitério São Paulo. Tem uma outra aqui do lado que também eu curto bastante, que é esse jovem aqui tentando passar por essa porta, né? Meio num processo de desolação aqui também, com essa tentativa de cruzar essa linha, né, entre a vida e a morte. A gente tem também outras imagens devocionais que sempre vão aparecer, muitas vezes levando crucifixo ou lamparinas. É uma coisa que a gente vê muito nesse. Aqui a gente tem a descida da cruz do Cristo também. A gente tem essa daqui e a gente tem uma ali atrás também, né? Quase como a mesma temática, né? A crucificação e aqui a descida da cruz. Então, são os elementos que a gente encontra dentro do cemitério. Aqui atrás, ó, a gente tem santos de devoção também. A gente vai passar por mais um aqui também, Santo Antônio. Então, sempre as famílias vão procurar colocar elementos que procurem dizer que ela abraça
Já existe um arquivo mais antigo aqui neste canal sobre este cemitério, de número 32, onde discorrido o tema como um prelúdio para fazer futuramente novos arquivos para postar aqui nesta plataforma. O cemitério Necrópole São Paulo está localizado em um bairro nobre da capital. Fica na Rua Cardeal Arco Verde, entre os bairros de Pinheiros e Vila Madalena. Foi inaugurado por volta do ano de 1926, seguindo a estética e o acabamento arquitetônico e artístico dos nobres cemitérios aristocratas da cidade de São Paulo Antiga, como os cemitérios Araçá, Consolação, Quarta Parada, entre outros. Bom, essa daqui, pessoal, temos aqui uma cabeça que lembra muito uma representação egípcia, e eu vou pegar o gancho de uma pessoa que está me perguntando ali sobre a questão da utilização da esfinge, né? O início do século XX, a gente tem uma onda da egiptomania, principalmente depois que descobriram o túmulo de Tutankhamon, né? Virou uma febre mundial. E quando a gente fala dos egípcios, a gente está falando de alguém que tinha uma cultura voltada para a morte. A única coisa que eles sabiam que eles tinham que deixar era preparado, eles iam viver para se preparar para a sua morte. Essa era a grande pegada desses caras. Então, quando a gente começa a ver algumas representações deles no cemitério, dependendo da família, pode ser que tenham ligações templárias com maçonaria, e aí você tem que saber a fundo a família para poder fazer essa interpretação, ou essa interpretação mesmo relacionada à questão da vida pós-morte, do que se acreditava. Aqui, esse daqui tem 2 exemplares no cemitério. Esse é o único que tem essa mulher aqui em desespero na frente aqui, né? Ali quase morrendo de dor, né, da partida da pessoa. E aqui embaixo, por que a gente deixa um pouco em aberto essa questão aqui ser maçônico? Porque a gente tem aquela simbologia do escaravelho aqui embaixo também, tá vendo? E um Ouroboro, se não me falha a memória. Dá uma olhada ali, Thiago, vê se dá pra ver. Aqui embaixo. Então, nós estamos falando de alguém que está pensando a dor da perda, mas pensando também nessa coisa do ciclo da sua própria vida. E uma outra coisa que a gente também vê no cemitério, como eu falei lá, das lamparinas. Aqui a gente tem elementos que parecem muito ligados a mito grego e romano, usando a lamparina, portanto, depois quem está lá no fundo vai passar por ela. Esse daqui, neste retrato, me parece ser a Santa Rita. Lá no de cima é uma foto de um menino. Então você podia escolher a obra e você podia fazer o acabamento para dar aquele toque mais pessoal para você. Então, esses caras, eles tinham um comércio voltado para a morte também, comércio voltado para atender essas famílias também, né? Essa jovem aqui maravilhosa.
Este cemitério que estamos percorrendo nesta noite de outono possui centenas de jazigos com acabamento clássico, onde misturam-se 3 estilos artísticos predominantes, inspirados em necrópolis europeias. Os estilos grego, romano e cristão são predominantes pela beleza de sua plástica, que reflete nas artes tumulares. Abriga mausoléus enormes e monumentos funerários, projetados por artistas apolíneos bem famosos como Victor Brecheret, Galileu Emendabali e Luigi Brizolara, entre outros. Muitas pessoas famosas de São Paulo Antiga e celebridades estão sepultadas nesta necrópole. Existe uma lista enorme de nomes selecionados, da qual podemos acessar com uma certa facilidade no portal principal de entrada deste assombroso cemitério, conhecido também como Necrópole Paulista ou Necrópole São Paulo. Destaco aqui em minha incursão entre os famosos 2 grandes cineastas que ao longo de suas vidas dedicaram-se à 7ª arte do cinema. São eles Walter Hugo Cury, do qual sou grande apreciador e colecionador de seus filmes raros para os dias atuais, e também o cineasta José Mojica Marins, conhecido por Zé do Caixão. Faremos nestas divagações baronianas, em uma caminhada noturna de outono, uma breve visitação ao túmulo de José Mojica Marins, ou o Zé do Caixão. Nossos anfitriões do projeto O Que Te Assombra gentilmente nos conduziu seguros em meio aos túmulos recobertos por baratas necrófagas até alcançar o túmulo deste importante cineasta e artista que dedicou toda a sua vida ao cinema. O senhor José Mojica Marins foi um grande homem de alta cultura e para nós é o rei do cinema do terror aqui no Brasil. Foi pioneiro nas belas artes de filmar aquilo que ninguém ousaria filmar. Porque, segundo José Mojica Marins, o importante é aparecer e não desaparecer, porque quem não aparece, o final é um só: desaparece. Havia feito a escolha dele, ele tinha decidido ser sepultado no local onde sua mãe estava sepultada, Dona Carmen. Só que o que houve? Com o passar dos anos, esse foi um túmulo que eles não podiam mobilizar, eles não podiam reformar, eles não podiam fazer nada. Então tinha um monte de gente que enchia o saco da família, exatamente com esse precisa reformar, porque eu acho que o José, todo mundo achava que o José Mojica Marins, isso é outra coisa interessante. Todo mundo falava, o Zé do Caixão merecia outra coisa, porque ninguém conseguia ver o que estava acontecendo aqui. Quem estava sepultado aqui era um ser humano, era um homem, era o filho, era o pai, era o avô, né? Era o homem, não era um personagem que a gente gosta. No cemitério tem muito isso também, da gente entender quando a gente vai visitar um cemitério, e é muito legal, a gente gosta disso, a gente não acha ruim que as pessoas vão cada vez mais, porque quanto mais gente estiver indo, mais ele estará protegido, mais esse fluxo contribui para as pessoas conhecerem as histórias, enfim. Então a gente não acha ruim, mas o que a gente precisa falar e sempre diz é que não podemos projetar a nossa imagem de pessoas, principalmente quando essas pessoas são pessoas públicas ou muito associadas a personagens, que era exatamente o caso do José Mojica Marins. Todo mundo que vinha aqui vinha atrás do Zé do Caixão. Quem estava aqui é um homem, era um cara. Então, eu vou falar para quem não sabe, o José Mojica Marins era tão genial que ele materializou o seu pior pesadelo para trabalhar para ele. Porque a figura do Zé do Caixão, para quem não sabe, foi uma figura que apareceu num pesadelo do José Mojica Marins, que o arrastava de um cemitério e tentava mostrar para ele, num túmulo, a data de sua morte. Ele não queria ver. Por isso que
quando a gente veio aqui a primeira vez, né, dentro da nossa ignorância também, nós discutimos até, a gente falou isso até com o pessoal da Coitel, falou, poxa, vamos conversar com a Alice, com os familiares, vamos fazer uma placa, colocar as datas, tal. Ele detestava a data da morte dele. Ele não sabia qual ia ser. Até hoje não se sabe se o cara conseguiu ou não, se esse pesadelo conseguiu ou não, no pesadelo conseguiu ou não mostrar para ele a data, mas ele detestava essa ideia. Então veja, se vocês depois, quando vocês vierem até aqui, percebam a sutileza que esse dado é colocado na placa. Ele coloca ali, ó, eternidade, transcendência física. Não existe a palavra morte. Nada que se relacione ao Mujica. Ele não gostava, né? Aí eu vou falar um pouquinho dele agora. Bom, ele nasceu no dia 13 de março de 1936. Desde muito cedo foi muito ligado, muito afeto à arte, à leitura. Ele lia muito desde muito cedo. Com a família, aos 3 anos, eles se mudaram para os fundos de um cinema. O pai dele trabalhou como gerente desse cinema. Ele, aos 12 anos de idade, ganhou a primeira câmera e começou a filmar. Ele montou primeiro uma escola de atores e atrizes, depois ele montou uma companhia cinematográfica. Seu primeiro filme, por mais estranho que possa parecer, foi um filme religioso chamado Sentença de Deus, que nunca foi concluído. O corpo do ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, conhecido pelo personagem de Zé do Caixão, foi enterrado no cemitério São Paulo por volta das 13h20 de uma sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020. Foi conhecido como mestre do terror brasileiro. O artista teve seu corpo velado na quinta-feira do dia 20 no Museu da Imagem e do Som, nos Jardins, área nobre de São Paulo. Sua morte teve grande repercussão no mundo artístico, cinematográfico e underground e da alta cultura nacional. Confesso que quando fiquei sabendo de seu falecimento, fiquei profundamente abalado e triste. Aqui está sepultado o homem que conheceu pessoalmente o ator Christopher Lee, o famoso Drácula da Hammer Filmes. Como grande apreciador e admirador de seu trabalho, destaco aqui neste arquivo o curta-metragem mais famoso de José Mojica Marins, intitulado Pesadelo Macabro. Também destaco seus longas-metragens intitulados A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1964, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, 1968, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, 1967, O Despertar da Besta, 1969, Finis Hominis, 1971. Na verdade, todas essas obras citadas aqui foram lançadas em um box intitulado Zé no Caixão. Todo mundo conhecia aquele sujeito de barba, de unhas enormes e uma cartola sinistra, sempre vestido de preto da cabeça aos pés. Seu personagem macabro e grotesco chegou a assustar o ator Christopher Lee em um festival de cinema na Europa. Acredite se quiser.
Essas duas obras aqui, pessoal, é do Galileu Emendable, e elas têm uma conexão, pertencem à mesma família. Uma delas ali é a subida da Gólgota, que também é uma passagem bíblica, e aqui a descida da cruz junto com uma Sagrada Família. Apesar da Sagrada Família representar, né, a família de Jesus, aqui o Galileu ele faz uma representação de pessoas com, olha as vestes, não tem nada a ver com o período, né? Mas tem a ver com pessoas trabalhadoras, com pessoas mais contemporâneas. E aqui a gente tem nessa descida da cruz, a mãe, o bebê, o pai e o que falta ali naquele parafusinho ali, que era uma criança, que durante o período da pandemia ela foi dar uma volta e nunca mais voltou. Mas O menininho foi adotado por uma foi família, foi adotado. comprado por uma família de suecos. Isso, foi adotado, para a gente ser bem. Mas aqui, Desapareceu. sem deixar vestígios para nós, né? Mas a família continua aqui, pelo menos.
aqui eu falei para vocês, né, de um dos protagonistas, um dos pilares do modernismo nacional, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 22, está aqui, Menotti Del Picchia, com a família Del Picchia. Ele era, como todos, acho que todo mundo ali era, acho que todo mundo era formado em direito. Ele era advogado, ele foi jornalista, escritor, poeta, político nesse período também. Ele é um braço interessante, o Menotti Del Picchia. Ele teve um papel de ele era o mais formal, vamos dizer assim, dos modernistas. Todo mundo era bem artista, ele era um cara um pouco mais racional, e ele acabou traduzindo muito alguns aspectos do modernismo nacional para ideias nacionalistas, que nessa época ele foi a ponte entre o modernismo e o integralismo, né? Nossa fantástica caminhada noturna em divagações byronianas no cemitério Necrópolis São Paulo chegou ao fim. Agradeço especialmente aos anfitriões do projeto O Que Te Assombra, que nos deu a oportunidade de filmar a noite com toda a legalidade e segurança dentro deste assombroso cemitério. Agradeço também especialmente a você que encontrou um tempo livre para assistir este arquivo até aqui. Aguardo todos vocês para o próximo arquivo que será postado muito em breve. Até lá!